essa semana vai chacoalhar as dinâmicas das suas relações. Tanto as relações dos grupos e organizações que você está inserida, seja no seu ambiente de trabalho, seja ambiente de amizade, e também as relações afetivas. É uma semana de revelação de dinâmicas de poder, de controle e de dinâmicas que alimentam padrões emocionais que não nos servem mais. E o melhor de tudo é que domingo oferece uma oportunidade para que todas essas questões sejam colocadas à mesa de uma forma mais suave e harmônica. Então vem comigo que eu vou te explicar os aspectos dessa semana dia por dia. Se você ainda não me conhece, oi, eu sou a Isa, eu trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e aqui, no Caminho do Eremita, eu traduzo os movimentos do céu em direcionamento prático aqui na Terra. E se autoconhecimento faz parte do seu caminho, você está no lugar certo, então já se inscreva no canal para não perder as previsões semanais e os conteúdos sobre astrologia, sempre tratada de maneira séria, sem estereótipos, sem misticismo superficial, só o céu lida com seriedade. E não deixe também de curtir e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que você está tendo agora de se preparar para uma semana que começa intensa, mas que termina com uma chave de ouro de oportunidade. E a gente começa a segunda-feira com o quarto minguante da Lua em Câncer. Então, temos a quadratura do Sol em Libra com a Lua em Câncer, representando o momento onde a Lua está ali com metade da iluminação e onde ela se encaminha para a Lua nova, ou seja, ela vai perder mais luz ainda. Nós iniciamos essa lunação num eclipse solar em Virgem, representando o colapso de sistemas, o apagamento dos sistemas das organizações. Nós tivemos o ápice dessa lunação na lua cheia em Áries, representando também conflitos. E agora a gente olha para a questão emocional. Então eu comecei um ciclo sem clareza alguma, porque o Sol, que representa a clareza, estava eclipsado, mas eu já sabia que os sistemas nos quais eu me apoiei até então não funcionaram. Quando chegou a lua cheia em Áries, eu comecei a ter mais energia, mais disposição, mais foco, mais coragem para romper, de fato, com esses sistemas que não estavam funcionando e iniciar. Áries é o signo do início, da coragem, só que esse início pode ter vindo de formas conflituosas. E a Áries representa o signo cardinal, ou seja, o início, de fogo. E fogo representa muito o fogo da alma, representa o fogo do instinto, mas é autocentrado, é centrado nos próprios desejos. Então, a lua cheia representa um momento onde a gente pode ter tido muita coragem de agir em cima dos nossos desejos, todas essas questões de conflito envolvidas, mas eu não vou repetir, a gente já falou bastante sobre isso no vídeo da semana passada. Mas agora, no quarto minguante, onde a lua perde a sua luz, começa a perder a sua luz, até então ela já foi perdendo a luz desde depois da lua cheia. Só que agora ela está bem na metade. A partir de agora, ela vai estar cada vez menos iluminada. Até então tá ali no 50-50, né? De agora até a lua nova, ela vai estar muito mais na sombra do que na luz. Então representa, de fato, tudo aquilo que a gente precisa deixar minguar, que a gente precisa deixar ir. Representa também o contato com as sombras, mas com as nossas sombras emocionais, porque estamos falando de uma lua em Câncer. A lua em Câncer, ela está domiciliada, então ela está muito forte naquilo que ela se propõe. E no que a lua se propõe? Falar de nutrição, de memória, do nosso corpo emocional, de afeto, de cuidado. Então nós temos todas essas questões em evidência, porém perdendo a luz muito mais na sombra do que na luz, representando o momento ápice, onde a partir desse ponto vai ser muito mais sombra do que luz. Então a gente começa a olhar quais são os nossos padrões emocionais que estavam nas sombras até então. Quais são os padrões emocionais que a gente ignorou na lua cheia em Áries, porque a gente estava com tanta coragem, com tanto foco em início, em começar, né, com tanto foco em romper, com essa energia de ação, de coragem, que a gente não olhou para aquilo que importa a nível emocional, para aquilo que nos nutre emocionalmente, o que ficou na sombra. E além disso, o que é que a gente vai deixar perder a luz dentro do nosso campo emocional de forma consciente. Então, de um lado, a gente tem aqui
tudo o que está na sombra de forma inconsciente, que foi tudo que a gente ignorou, e agora como a sombra começa a ocupar um espaço maior do que a luz, a gente enxerga. E há também o movimento consciente que a gente pode fazer de direcionar emoções, memórias, vínculos para essa parte da sombra, porque a gente quer que perca a luz, a gente quer que perca a força na nossa vida. Então, o quarto minguante aqui desse ciclo lunar representa esse momento emocional, de memória, de padrões de sentir, de vínculos, de afetos que precisam ou ser minguados de forma consciente ou todos aqueles que foram minguados de forma inconsciente, ignorados e agora precisam ser vistos. Então são dois lados de uma mesma moeda, né? Um lado consciente e o lado inconsciente para a gente trabalhar com essa questão da sombra lunar, mas esses dois lados da moeda estão na mesma moeda e essa moeda está representando essa tensão, né, entre todos esses conflitos e padrões emocionais e muitas vezes a questão social aqui do Sol em Libra, o Sol que representa a consciência. Então, a consciência está voltada, né, para tratativas, para acordos, para chegar num equilíbrio, só que essa tensão com a Lua fala justamente isso. É preciso um mergulho aqui nas questões emocionais. Não adianta ceder o tempo todo e esquecer aqui do seu campo emocional, senão você vai continuar alimentando essas sombras de forma inconsciente. Na semana que vem, a gente vai ter uma lua nova aqui no signo de Libra, ou seja, é um início de um novo ciclo lunar. Só que dessa vez a gente quer começar um novo ciclo lunar que sim, vai ser voltado, né, para a harmonia, para o equilíbrio, porém, dessa vez, toda a parte emocional já vai ter sido filtrada. A gente começa, de fato, um novo ciclo social com muito mais consciência das nossas questões internas e do nosso mundo interno. Se a gente olha para esse período, para essa semana onde a Lua vai perdendo a luz, né, com mais consciência. Uau! Tudo isso só no começo da semana. Então, a gente já tem uma semana começando com todo esse simbolismo intenso e temos também uma mudança significativa no céu, que é a Vênus entrando no signo de Libra. Até então, durante essa temporada libriana, a gente teve a Vênus aqui no signo de Virgem. Vênus em Virgem está debilitada. A Vênus fala do deleite, do prazer, do afeto, da troca com o outro, da harmonia, do equilíbrio com o outro e daquilo que faz a vida ser bela. Só que em Virgem ela encontra muitas restrições, né? E a gente vivenciou muito isso nessa temporada libriana, só que agora ela entra no seu domicílio. Vênus aqui em Libra está extremamente fortalecida, só que a Vênus no domicílio de Libra se comporta um pouco diferente do que uma Vênus no domicílio de Touro. Quando a Vênus está em domicílio em Touro, a gente fala mais dessas questões, né, dos 5 sentidos, do conforto, do prazer. Quando entra em Libra, ela entra no seu domicílio mais social. Então, é um momento onde todas as trocas, as relações são favorecidas pelos conceitos de harmonia, de concessão, de equilíbrio. E lembram que eu falei que na semana que vem a gente vai ter uma lua nova em Libra, ou seja, a gente vai começar uma nova lunação no signo de Libra? Quando essa nova lunação começar, a gente já vai ter essa Vênus aqui domiciliada. Então, de fato, é uma nova lunação que começa com muito mais força relacionada ao acordo, à diplomacia, às relações, às trocas sociais. Então, por isso que é tão importante que nessa semana a gente deixe o trabalho da lua minguante acontecer, que a gente se permita essa questão da depuração, de minguar, justamente para estarmos abertos e com espaço para começar esse novo ciclo que vai começar com uma regência super forte. Só que essa Vênus aqui, super fortalecida em Libra, na terça-feira forma 2 aspectos importantes. Um trígono com Plutão em Aquário e outro trígono com Urano em Gêmeos, formando aqui um grande trígono nos signos de ar no céu. Os trígonos, eles são sim aspectos de facilidade, onde os planetas colaboram muito bem entre si. Mas é necessário que a gente entenda o que cada planeta representa para entender se eles estão fluindo para um lado positivo ou para um lado mais negativo. Eles vão colaborar entre si, mas para quê? Com qual intuito? Com qual propósito?
contexto. Então, de um lado, a gente tem aqui a Vênus em Libra representando as relações, as tratativas diplomáticas, o equilíbrio, a beleza, a harmonia. De um outro, a gente tem Plutão em Aquário representando as estruturas ocultas sociais. E de um outro lado, a gente tem Urano em Gêmeos representando uma ruptura nos meios de comunicação. Então, a gente tem sim as tratativas, os acordos em evidência, mas num contexto onde estruturas profundas coletivas são acionadas através de ruptura nos meios de comunicação. Então, a gente pode ver muitas notícias surgindo dentro desse contexto diplomático, de acordos, de tratativas. Então, a gente pode ver uma certa exposição de jogos de poder que até então estavam escondidos, sendo colocados em evidência. E a partir disso, claro que Vênus entra com seu papel aqui da tratativa de resolver essas questões. Então, não, eu vi que todas essas notícias romperam, mas vamos tentar aqui chegar num acordo. O que a gente pode fazer? Eu sei que tinha todos esses sistemas ocultos aqui, todas essas notícias, né, romperam, mas o que a gente pode fazer, né? Então, tem essa colaboração que, por um lado, tem essa parte mais positiva e fluida da necessidade e da vontade de chegar em acordos, de lidar com essas tratativas diplomáticas de uma forma mais equilibrada, mas não deixa de trazer notícias que podem romper essas camadas aqui, esses sistemas ocultos sociais. No nível mais individual, a gente pode pensar muito sobre como camadas profundas nossas, né? Plutão, ele é o deus do submundo, como todas essas camadas ocultas podem acabar rompendo de forma até abrupta, assim, para o consciente, né? Porque a gente tem Gêmeos aqui regido por Mercúrio, representando muito o mundo das ideias, né? Com Urano aqui, que representa essas rupturas repentinas. Então, toda essa camada interna nossa pode romper de forma repentina para o nível racional. E como que isso vai impactar nas relações, no trato social, né? Vai ter um impacto, mas isso vai depender muito de como é o mapa individual de cada um, como eu sempre falo para vocês. E a gente tem uma outra movimentação acontecendo no plano de fundo, que é a Lua, que estava aqui em Câncer, passa para Leão. Não vamos esquecer que a Lua está perdendo luz. Então, a gente fala de todas as questões, né, de poder e de autoridade aqui, diminuindo, enfraquecendo. E essa Lua, ela faz uma oposição justamente com o próprio Plutão. Então, se vê que esse grande trígono maior aqui entre os signos de ar, que trouxe a questão social e diplomática em evidência, através de novas informações que vêm à tona, causando uma ruptura nos sistemas, tem como pano de fundo um enfraquecimento do poder das figuras de autoridade. Porque desse lado a gente tem a Lua em Leão perdendo luz, recebendo uma oposição direta de Plutão, que está sendo fortalecido por esse grande trígono de ar aqui. Então, nessa briga, nesse cabo de guerra entre a Lua em Leão e Plutão em Aquário, neste dia em específico, quem acaba levando a melhor, digamos assim, é Plutão em Aquário, que são as estruturas coletivas. Então, a gente pode ver uma perda de força de líderes, de figura de autoridade frente ao povo, que acaba se sustentando, que acaba se fortalecendo, que acaba se unindo. E essa mesma dinâmica, ela pode se espelhar na vida individual dentro de confrontos com figuras de autoridade no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, e ainda num campo mais micro ainda, olhando para a Lua agora não como representante do povo, que é como a gente a enxerga na astrologia coletiva, mas como representante dos humores individuais, a gente pode ver um momento de enfraquecimento do ego, do poder, da noção de individualidade frente à consciência social, onde a gente se vê meio que obrigados assim a abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas imposições frente a uma necessidade de olhar para um bem-estar mais coletivo, para o bem-estar maior, seja coletividade falando de grupos, ou seja, de uma relação. Pode ser dentro de um relacionamento afetivo, por exemplo, um momento onde você tem que abrir mão das suas imposições e olhar mais pro lado do outro, por que o outro está precisando, por que a relação
tá precisando para chegar num equilíbrio e numa harmonia. Então são várias camadas, né, gente, que a gente consegue acessar através de uma mesma interpretação, porque o céu tá falando ali da qualidade do tempo, como eu já expliquei várias vezes para vocês aqui nos vídeos, lá no Instagram também. Então se você não me segue no Instagram, eu recomendo que me siga por lá, que eu trago muitos assuntos legais nos stories, nas postagens, é @caminho-da-eremita, e tanto por lá quanto por aqui eu já expliquei para vocês que toda essa análise que a gente faz aqui, né, do céu, representa muita qualidade do tempo, e todos estamos inseridos nessa mesma qualidade do tempo. Então, essa qualidade do tempo vai permear as questões coletivas maiores, as questões sociais do nosso meio, as questões individuais. E aqui eu trago vários insights para que vocês consigam olhar na vida de vocês como essa qualidade do tempo pode se manifestar. E como eu sempre falo, quem tem um conhecimento um pouco maior de astrologia pode olhar para esses pontos onde eu apontei aqui nessa interpretação e fazer uma sobreposição em cima do próprio mapa para entender quais áreas estão sendo ativadas por essa dinâmica. E se você não sabe fazer tudo isso, não se preocupa, que em breve eu vou te oferecer uma oportunidade única de aprender tudo isso e muito mais. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrito, já se inscreva no canal para não perder todos esses conteúdos que eu trago aqui para vocês e essa novidade que chega em breve. Então, na terça-feira, a gente teve toda essa briga, essa oposição entre o ego, o eu, as minhas necessidades e vontades individuais versus um bem-estar coletivo maior, ou seja, até uma harmonia dentro de uma relação. Aqui na quarta, a gente tem essa mesma lua em leão representando o ego, o desejo individual, o controle, o poder, brigando tanto com Mercúrio quanto com Marte aqui em Escorpião. Nós temos uma briga entre dois signos fixos e dois signos que representam o controle. Por um lado, a gente tem aqui o controle leonino que se dá mais através da imposição, através dessa ideia de liderança, de eu sou o rei e a minha vontade é a que prevalece. Por um outro lado, aqui em Escorpião, a gente tem um controle muito mais subterrâneo que normalmente ele nasce do medo e da necessidade de defesa. Então ele é um controle muito mais sutil, eu não diria sutil, ele é um controle mais invisível, mas tão fatal quanto. Então aqui é a briga de gigantes, né? Então se no dia anterior eu precisei abrir mão em algum momento das minhas necessidades e imposições individuais para um bem-estar maior, para um equilíbrio e harmonia numa relação, na quarta-feira eu já não estou mais disposta a isso, porque eu começo a ver também que o outro lado também me entrega um certo controle. É que o meu controle, ele estava mais exposto, né? Ele estava mais visível aqui na terça-feira. Então, eu consegui perceber que eu estava tentando controlar e dominar e era necessário perder um pouco dessa força aqui. Só que agora, no dia seguinte, eu percebo, opa! Por que eu tô abrindo mão das minhas coisas, sendo que eu tô percebendo uma manipulação sutil aqui em cima de mim? Será mesmo que ontem, quando eu abri mão dessa minha vontade, eu fiz de uma forma genuína, clara, ou eu estava sendo manipulada o tempo inteiro? Isso também recai nas questões sociais, onde a figura de poder e autoridade até então enfraquecida tenta retomar o poder a qualquer custo, mas agora de uma forma mais estratégica, mais sutil, para que não seja mais enfrentada de frente. A gente tem essa conjunção aqui, né, de Mercúrio com Marte, Mercúrio em Escorpião, traz esse olhar mais minucioso, essa capacidade de percepção das sutilezas, e Marte está fortalecidíssimo em Escorpião, trazendo essa habilidade de saber o momento certo de agir. Então, toda essa esperança a nível coletivo que a gente pode ter levantado na terça-feira de nossa, o povo tá ganhando força. Conseguimos enfrentar essa figura de autoridade, conseguimos enfraquecer essa figura de autoridade. O povo tá se unindo, o povo tá ganhando. As estruturas sociais, né, a coletividade tá levando a maior. No dia seguinte, já começa uma movimentação da outra parte mostrando que não. Essa figura de autoridade vai continuar querendo controlar as massas, só que agora a questão fica mais difícil, porque ela fica mais sutil, fica mais difícil de se perceber. E o mesmo se aplica para as relações pessoais. Já que na quinta-feira a gente tem a Lua entrando no signo de Virgem, cada vez com menos força, com cada vez menos luz, não vamos esquecer disso. Então, ela entra aqui no signo de Virgem, onde ela também fica bem desconfortávelzinha, né? Porque a Lua, que fala de nutrição, cuidado e afeto, encontra um terreno que, apesar de falar também do cuidado, é um cuidado mais voltado para o serviço, para a performance. Só que ela já entra perdendo força, né? Mostrando essa dificuldade de seguir um método, de seguir um sistema, uma exaustão
com esses sistemas e métodos, ainda mais que há uma quadratura com Urano em Gêmeos, mostrando exagero mental, instabilidade mental. Então, por um lado, a gente tem uma mente muito agitada, querendo buscar rupturas, novidades e melhorias, né? Porque estamos falando aqui de Virgem, só que isso traz tanta agitação mental que a gente acaba o quê? Perdendo a força dos humores aqui da Lua, perdendo a força emocional, de tanto que o mental acaba corroendo. Então, gente, na quinta-feira é um dia para que a gente tome muito cuidado com o excesso de estímulos. É necessário que a gente aprenda a controlar a nossa reação frente a estímulos, principalmente mentais, porque senão a gente mal vai chegar no final da tarde com a cabeça completamente drenada, sem energia para conseguir fazer o que tem que ser feito, que é o que a gente vai estar valorizando aqui. Com essa lua em Virgem, a gente vai querer fazer o que tem que ser feito. A gente vai querer que as coisas sejam resolvidas. A gente vai estar valorizando eficiência, só que não vamos ter mais força para levar tudo isso adiante. Vamos maneirar aí no uso da energia mental, vamos tentar poupar um pouquinho. Na sexta-feira, gente, a gente tem uma conexão com todo esse desenho coletivo que a gente foi vendo durante a semana, que é o seguinte: o Sol, que representa a figura de autoridade, fazendo uma quadratura com Júpiter em Câncer, que representa muito as leis, né, o sistema judiciário. E em Câncer leva muito em consideração essa questão da proteção do território. E aqui, quando a gente olha para a questão das dignidades, né, a gente tem um Júpiter super fortalecido, exaltado em Câncer. Então, esse Júpiter aqui, ó, tá fortíssimo. Em contrapartida, a gente tem o Sol em queda aqui no signo de Libra. O Sol, quando ele está em Libra, ele também está enfraquecido, porque como ele representa as figuras de autoridade, e Libra é um signo social que fala do outro, essa questão do poder, do domínio da autoridade se enfraquece, porque se volta muito para diplomacia. Então a gente tem uma questão de proteção territorial aqui, entrando em combate com a ideia de diplomacia e ganhando a melhor, porque Júpiter está muito mais forte do que esse Sol aqui. E o mesmo acontece na nossa vida individual, então a gente tem todas essas questões aqui de emoção, de memória, de afeto, de vínculo, falando muito mais alto do que a questão da diplomacia, do que a questão do ceder, do entrar em equilíbrio com o outro. Então, o meu mundo interno fala muito mais alto aqui nesse dia. Inclusive, se na segunda-feira, quando a gente teve ali o quarto minguante em Câncer, você não olhou direito para as emoções que precisavam minguar ou para as emoções que precisavam ser reconhecidas, inclusive, se você já esqueceu dessa conversa, volta no começo do vídeo, escuta a parte do quarto minguante em Câncer e volta aqui para esse ponto. Marca um minuto que a gente está conversando agora, volta para o começo do vídeo, escuta a previsão de segunda e volta para cá, porque uma coisa está ligada com a outra. Porque a gente tem aqui um momento onde há um exagero, né, onde as emoções, Júpiter amplia tudo que ele toca, né, mesmo ele estando fortalecido aqui, ele traz tudo em evidência, ele traz toda essa parte emocional e de memórias para jogo. Se a gente não trabalhou bem tudo aquilo que a gente conversou na segunda-feira, aqui há uma lupa que amplia tudo e que acaba entrando em conflito, em confronto com essa parte mais relacional. Então, pode sim ser um dia mais prejudicial para as relações, até porque acaba sim tocando essa Vênus, porque a Vênus, por mais que ela está longe em grau, né, desse aspecto, ela é a regente do Sol. Esse Sol deve obediência para essa Vênus. Então, as questões relacionais vão estar em evidência, sendo prejudicadas, sendo desafiadas por essa parte mais emocional. Ainda mais que a gente tem aqui nesse dia a Lua em Virgem, que é a regente, né, desse Júpiter aqui em Câncer, e como eu falei para vocês, é uma Lua que traz um pouco mais de rigidez, que traz um pouco mais de apontar dedos, né, de achar defeitos e falhas, fazendo um sextil com Mercúrio e Marte aqui em Escorpião, ou seja, a gente tem uma colaboração entre estou procurando o que está falho, estou procurando o que está errado. Eu estou sentindo aqui, essa lupa de Júpiter me mostrou que tem alguma coisa errada no meu campo emocional. E aí, com essa Lua em Virgem aqui, eu entro no modo de vou caçar o que é, eu vou procurar onde está essa falha, porque o meu instinto, né, a Lua fala muito do comportamento instintivo, e aqui em Virgem ela fala, o meu instinto é procurar o que está falho para melhorar. Ainda mais que essa Lua está aplicando uma conjunção, ó, com o nó do Sul, e ela já está minguante, ou seja, uma perda de força muito grande, emocional, ao fazer todo esse processo. E ainda em sextil, que é uma colaboração, mesmo que sutil,
Com Mercúrio e Marte aqui em Escorpião, mostra que eu tenho a habilidade aqui nesse dia de mergulhar nas profundezas, de fazer uma investigação muito profunda, tanto dentro de mim quanto dentro das dinâmicas da relação, para achar exatamente qual que é essa falha, para achar exatamente o que está de errado. Qual que é a falha, qual que foi a fissura dentro das relações, dentro da dinâmica dessa relação, que fez com que eu estivesse me sentindo dessa maneira que agora eu percebo, porque foi tudo amplificado e colocado em evidência por Júpiter. E tudo isso briga diretamente com a questão das relações, do equilíbrio, das harmonias na relação. Então, não é um bom dia, não é um dia favorável para trocas sociais, não é um dia favorável para discutir a relação, porque essa discussão vai acabar virando um apontamento de dedos sem fim e de uma forma muito cortante, precisa, de uma forma que onde pode gerar cortes e rupturas que dificilmente serão revertidos, né? Por conta dessa precisão desse Marte aqui em Escorpião, que está muito forte, em conjunção com Mercúrio, mostrando quanto que esse corte vem através do diálogo, a palavra se torna a faca precisa e afiada. E além de tudo, no sábado, essa mesma lua em Virgem faz uma oposição com Saturno. Então, tem um endurecimento afetivo, emocional, onde tudo que foi percebido no dia anterior agora é visto de uma forma mais madura. É vista através da perspectiva de colocar limites, de eu vou colocar limites para que essa fissura, esse defeito, essa falha que eu observei nessa dinâmica relacional não se repita mais. E eu faço isso com muita frieza. Então, sexta e sábado, gente, favorece zero, né? As trocas sociais e relacionais. E há um endurecimento afetivo muito grande. Que na madrugada de sábado para domingo, essa lua entra justamente aqui no signo de Libra. Só que ao entrar no signo de Libra, ela ativa justamente esse grande trígono maior aqui com Plutão e com Urano. Então, apesar da lua em Libra falar de fato da harmonia dos afetos, do equilíbrio nas relações, da beleza, de toda essa coisa mais sutil e elegante, né? Plutão e Urano aqui mandam a gentileza, a sutileza lá, não vou nem falar a palavra. Como esses aspectos que acontecem na madrugada, gente, a noite já tende a ser mais agitada, principalmente a nível mental, né? Estamos falando de 3 signos de ar aqui. Então, muitos insights emocionais a respeito das relações podem acontecer, inclusive, durante o sono, né? Plutão acessando essas camadas profundas, né? Urano trazendo revelações. Só que no domingo já há uma conjunção dessa lua em Libra com a própria regente que está bem fortalecida. E no momento dessa conjunção, né? Esses aspectos aqui com Urano, com Plutão, já estão bem longe. A gente já tem um grau aqui de 6 graus de diferença, já é um aspecto separativo, quase que perdendo a força mesmo. Então, o domingo é muito mais suave do que sexta e sábado. É como se o domingo trouxesse um respiro, até porque esse é o único aspecto partiu do dia, né? Essa conexão da Lua com a Vênus que está fortalecida, apesar da Lua estar praticamente sem luz, né? Porque ela já está se encaminhando para esse encontro aqui com o Sol na segunda-feira, que vai representar a Lua nova, um novo ciclo. No momento da Lua nova, a Lua está completamente sem luz, porque é um papel em branco, né? Para a gente iniciar uma nova história, iniciar um novo ciclo. Então, aqui no domingo, apesar dela já estar quase sem luz, ela recebe um fortalecimento, um apoio dessa Vênus que está muito fortalecida. E aí sim, temos as questões de equilíbrio, de troca, de diplomacia, de beleza, em evidência de uma forma mais pura, sem receber essas brigas, esses aspectos. Então, domingo, sim, tem alguma coisa que tá aqui entalada na sua garganta, principalmente coisas que você percebeu na sexta, no sábado. Faz aquele esforço de guardar para você, principalmente sexta e sábado. Permita-se enxergar o que está acontecendo, porque todos os aspectos que a gente teve aqui, né, com Mercúrio, com Marte em Escorpião, trouxeram muitas questões profundas que era importante a gente enxergar, era importante não ficar na escuridão. Então, foram insights muito valiosos, todos os incômodos sentidos dentro das dinâmicas das relações, sejam as relações afetivas, sejam as relações entre grupos, né, todos os incômodos e revelações de jogos de poder também, que foram feitos durante a semana, eles não são feitos para serem ignorados, senão a gente vai estar alimentando aquela dinâmica que a gente conversou na segunda-feira, né? De reprimir emoções que uma hora vão vir à tona. Então, não é para reprimir, é para usar todas essas informações, esses insights, essas percepções de pontos delicados nas trocas para que elas sejam resolvidas aqui no domingo. Então, anote suas percepções, porque
Se você falar tudo o que você está percebendo no momento da intensidade emocional, lembra que falamos? O corte aqui de Marte em Escorpião é preciso. Dificilmente vai ter volta, você pode fazer algo que você pode se arrepender depois. Então, se domingo é um dia tão mais favorável para isso, por que não esperar? Né? Porque no domingo a gente tem a Lua aqui num signo que fala mais de equilíbrio, de harmonia, recebendo o fortalecimento de uma Vênus que fala justamente da suavidade, né? Bem fortalecida aqui. Então, anote todas as percepções que você tem durante a semana, se permita perceber todas essas dinâmicas falhas, né, na visão da Lua em Virgem que a gente viu, né? Essas dinâmicas que não estão funcionando, essas dinâmicas que estão erradas, que estão gerando emoções que não nutrem, né? Que a gente viu aqui em toda a dinâmica que aconteceu em Câncer. Perceba tudo isso, veja tudo que saiu, né, ou do subsolo para vir para a superfície, perceba tudo isso, tome consciência e tente fazer algo a respeito disso, tente de colocar na mesa para que toda a tratativa seja de uma forma um pouco mais suave no domingo. E assim finalizamos uma semana que remexeu, expôs muitas dinâmicas de poder e controle nas relações, mas que finaliza com um dia, com uma oportunidade onde a gente consegue tratar todos esses pontos que foram colocados em evidência de uma maneira mais harmônica e equilibrada. E eu desejo muita sabedoria para que você consiga ver o que está pedindo para ser visto, mas agir no momento certo. A gente se vê no próximo vídeo e lembre-se que toda travessia começa dentro.